Lá no livro de Eclesiastes, a palavra diz que existe tempo para tudo, que tudo tem o seu tempo determinado. E existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, de morrer. Tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. De derrubar e de edificar. Tempo de chorar e de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Existe o tempo de estar calado e o tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E de todo esse texto, que está lá no capítulo 3 de Eclesiastes, eu quero destacar apenas o seguinte trecho: tempo de curar. Transportando isso para o ministério de Jesus, nós percebemos que, olhando para a obra que ele fez aqui nessa terra, durante a sua caminhada, durante o seu ministério, Jesus dedicou grande parte do seu tempo à cura. O ministério de Jesus não era um ministério de cura, mas era um ministério de ensino para a salvação. E ele se deslocava de uma parte para outra, se dedicando a ensinar. Ensinar sobre o reino de Deus. E no trajeto, entre uma localidade e outra, ele curava todos aqueles que chamavam pelo seu nome. Apesar disso, a Bíblia deixa muito claro a importância que a cura teve no ministério de Jesus. Pois ele curava quando impunha as mãos e clamava ao Pai. Mas ele curava principalmente quando ele parava, reunia a multidão que o seguia e ensinava aquele povo. Esse era o verdadeiro tempo de cura, não só para os corpos, mas para as almas daqueles que seguiam a Jesus. Ele curava não quando ele colocava a mão, não apenas quando ele colocava a mão, mas curava mais quando ele ensinava. Ele curava assim, por dentro e por fora. Isso fica claro já no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, quando um homem acometido de lepra se aproxima de Jesus. Ele toca aquele rapaz e o cura. E quando Jesus faz isso, ele estava curando o corpo físico da doença chamada lepra. Mas ao mesmo tempo ele também estava curando a alma daquele homem. Pois de todas as formas que Jesus podia curar, ele escolheu o toque. Ele escolheu tocar aquele rapaz, justamente porque ele não era tocado por ninguém há muito tempo, por ser considerado impuro, imundo, segundo a lei. E quem o tocasse seria considerado imundo também. E ao ser tocado, naquele momento por Jesus, por alguém que não tinha medo de se tornar impuro, alguém que não tinha nojo da sua condição, e ainda mais este alguém, sendo ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o Filho de Deus. Aquele homem recebeu a cura não apenas da lepra que acometia a sua pele, mas também das feridas, da lepra que acometia a sua alma. Ele teve a sua vida restaurada por completo através do toque de Jesus. Mas a gente está vivendo um tempo em que muitas vezes nós vemos aqueles, e justamente aqueles, que se intitulam representantes de Jesus. Estes não estão mais curando as pessoas como o Mestre ensinou a fazer, mas estão distorcendo os ensinamentos de Jesus para fazer justamente o contrário: ferir pessoas. Esses
que são aqueles que deveriam ter o cuidado de levar a palavra, a mensagem do Evangelho. Eles estão interpretando as palavras de Jesus segundo os seus próprios interesses e criando assim um clubinho exclusivo, entre aspas, um clubinho exclusivo dos seguidores de Jesus, onde entram não aqueles a quem Jesus chama, mas só entra aqueles a quem eles próprios permitem. E aí está o problema. Um clubinho exclusivo dos seguidores de Jesus, aonde quem determina quem entra e quem não entra não é Jesus. São esses tais representantes de Jesus. Eles se colocam na posição de dizer o que é certo e o que é errado, levando em conta não a palavra de Deus, mas levando em conta os próprios interesses. Se julgam melhores do que os outros, baseados em critérios que eles mesmos estabeleceram. São os fariseus do século XXI. E talvez você esteja ouvindo esse podcast e esteja se identificando, porque talvez você seja uma dessas pessoas que já foi ferida em nome de Deus, entre aspas. Porque Deus, Ele nunca pediu para que ninguém ferisse o próximo. Mas esses tais representantes se julgam acima do bem e do mal, a ponto de poderem machucar pessoas, ignorar pessoas, deixar pessoas para trás. E talvez você esteja ferido, machucado, talvez você tenha desistido, porque você não foi aceito nesse tal clubinho exclusivo. Só que esquecem que o clubinho que Jesus deseja não é um clubinho exclusivo. Pelo contrário, é um clubinho inclusivo, aonde todos são convidados para participar. Jesus, ele não excluía ninguém. Pelo contrário, Jesus incluía e acolhia a todos, porque não é só uma questão de incluir, é uma questão de acolher. Você ser incluído é uma coisa, você ser acolhido, com todas as suas diferenças, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades também, com todas as suas questões, é outra coisa. Jesus incluía e acolhia a todos, praticando há 2000 anos atrás aquilo que está no discurso, e apenas no discurso de muita gente hoje, que é a tal da empatia. Os cegos, os leprosos, a mulher pega em adultério, o cobrador de impostos, os rejeitados, os inúteis, os indignos, todos eles eram acolhidos por Jesus. E por outro lado, alguns poucos foram rejeitados por ele. E quem foram rejeitados por Jesus? Os fariseus, os religiosos, aqueles que falavam alto na sinagoga, que se consideravam melhores e mais santos do que os outros. Os rejeitados por Jesus não foram os pecadores, os inúteis, os indignos, mas foram aqueles que se consideravam mais santos do que os outros, os doutores da lei, que sabiam de cor e salteado os versículos bíblicos, mas que não usavam essa sabedoria toda para comunicar vida para quem necessitava. Não usavam todo o poder que eles tinham nas mãos, vindo através do conhecimento, para comunicar vida, salvação, esperança, recomeço para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Ou seja, aqueles que a Bíblia diz que eram os mais necessitados. Eles usavam seu conhecimento, eles usavam seu poder em benefício próprio. Tudo aquilo que chegava à mão deles era usado em benefício próprio e nunca em benefício do próximo. E esses que se julgavam maiores e melhores foram rejeitados por Jesus, enquanto aqueles que eram rejeitados pela sociedade eram acolhidos por ele. Desde aquela época até hoje em dia, pessoas têm sido feridas em nome de Deus, machucadas por aqueles que, entre aspas, falam
em nome de Deus. Pessoas têm sido excluídas por serem diferentes. Pessoas têm sido segregadas por terem pecados diferentes daqueles que os fariseus resolvem aceitar, por terem pecados diferentes daqueles que são socialmente aceitos. Tudo isso pretensamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coisa nenhuma. Porque quando usamos a expressão em nome de Jesus, é algo muito sério. Significa que com as suas atitudes, significa que com as suas palavras, você está representando o Filho de Deus naquele lugar, fazendo o que Jesus faria se ele estivesse presente ali em carne e osso. É isso que significa em nome de Jesus. Só que o fato é que Jesus nunca deu carta branca para ninguém condenar o próximo. Hoje em dia existe uma sede muito grande entre os cristãos de condenar o próximo ao inferno. As pessoas enchem a boca para falar que fulano ou cicrano foi para o inferno, sendo que nós não sabemos nada a respeito disso. Quem julga é Deus. Jesus nunca deu aval para ninguém condenar o próximo ao inferno. Jesus nunca deu carta branca para ninguém machucar o próximo usando e distorcendo as palavras dele. Jesus nos ensinou a curar, não a machucar as pessoas por conta daquilo que a gente acredita. Ele não deu autorização para ninguém matar o outro espiritualmente por causa dos erros que ele comete. Pelo contrário, o exemplo que ele deixou foi de acolhimento, não de marginalização. O exemplo que ele deixou foi de abraço, não de discriminação. E a igreja desistiu de se parecer com Jesus quando começou a rejeitar o pecador para acolher o fariseu. Jesus, o nosso mestre, ele fazia o contrário. Rejeitava o fariseu e acolhia o pecador. Ele rejeitava aquele que se achava acima do bem e do mal e que de Deus não precisava mais nada. Mas ele acolhia, ele recebia, ele incluía todo o pecador que reconhecia com o coração quebrantado que precisava recomeçar, que precisava de uma nova vida. Eu não estou dizendo aqui, quero deixar muito claro, que você deve concordar com erros e com os pecados das pessoas. Mas eu estou dizendo que você tem obrigação, não só de não discriminar, mas de acolher o pecador. Porque se você só não discrimina a pessoa por conta do erro dela, você não está fazendo nada mais do que a tua obrigação. Mas você tem, mais do que uma obrigação, um dever espiritual de acolher o pecador. Eu tenho visto muita gente morrendo de medo do pecador, mas brincando o tempo todo com o pecado. Eu tenho visto muitas lideranças pelos bastidores que morre de medo de se relacionar com o pecador, como se o pecado fosse algo infeccioso. Mas flerta o tempo todo com o pecado. Não foge da aparência do mal, porque acha que tem poder sozinho para dominar o pecado. E o poder que nós precisamos para dominar o pecado que mora dentro de nós vem do alto. Uma coisa eu te garanto: a partir do momento em que as suas convicções passam a estar firmadas em Jesus, você passa a rejeitar mais o pecado e passa também a amar muito mais o pecador. Porque a espiritualidade que Jesus veio propor não nos aparta daquele que erra, mas nos aproxima daquele que erra. Nos aproxima em misericórdia e nos aproxima também do pecador, porque nós nos percebemos tão carentes da graça de Deus quanto ele. Qualquer um que se enxergar diferente disso está pendendo para o farisaísmo. Quando nós olhamos para o pecador, nós temos que nos sentir de coração e de alma próximos dele, porque nós somos iguais a ele. Todos carecemos, todos precisamos da graça de Deus, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando nós rejeitamos o pecador por causa do pecado, nós nos tornamos semelhantes àquela pessoa do ditado
que dá banho no bebê e joga a criança fora junto com a água suja. Nós precisamos aprender a separar as coisas. Não dá mais para concordar com o que está aí fora. Não dá mais para tentar atrair as pessoas com o nosso discurso e afastar essas mesmas pessoas com as nossas atitudes como igreja. Não dá mais para portar uma mensagem tão bonita como a mensagem do Evangelho de Jesus e não conseguir comunicar essa mensagem para aqueles que mais precisam. Não dá mais para ser um representante de Jesus e, ao mesmo tempo, se permitir ferir pessoas pretensamente em nome dele. Precisamos aprender com Jesus, enxergar com os olhos dele. Precisamos, como igreja, abraçar, acolher, ensinar, cuidar, incluir, mostrar que o caminho que o Filho de Deus propõe não é esse que está aí colocado pela religião, no qual dizem que você ou vem pelo amor ou vem pela dor. Não, que você venha porque a mensagem da cruz tocou o teu coração e te esclareceu, de forma que você percebeu de que você é totalmente carente da graça da cruz. Seja você o pecador inveterado, ou seja você aquele que é o mais próximo de Deus no momento da tua vida em que você já esteve. Ambos carecem da misericórdia. Ambos não vão a lugar nenhum sem a misericórdia de Deus. Então, que você venha porque você entendeu que apesar de tudo você foi escolhido por Ele. Que você venha para Ele porque você sabe que foi alcançado por um perdão incondicional. Que você venha porque você foi atraído por Ele de uma maneira da qual você não pôde resistir. E que você venha porque você sabe que foi chamado para perseverar até o final. Vamos espalhar a mensagem que Jesus trouxe um reino que não é para meia dúzia de pessoas, mas Jesus trouxe um reino que é para todos. Ele é o autor e é também o consumador da nossa fé, o dono de tudo. Foi Ele que começou a boa obra e é Ele que vai concluir essa boa obra até o dia em que Ele vier nos buscar. Vamos viver o reino de Deus de forma que nós sejamos agentes da inclusão e não agentes de exclusão. E eu sou Alexis Bortoloso. Todas as terças-feiras nós temos um encontro aqui com um novo episódio do podcast Estação de Luz, que você pode acompanhar também pelas principais plataformas de música e agregadores de podcast. Se esse papo te fez bem, eu peço que você deixe um like, deixe também o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir essa palavra. Você pode me encontrar também no Facebook e no Instagram, @AlexisBortoloso, onde escrevo semanalmente sobre diversos assuntos, incluindo teologia, espiritualidade, psicanálise, filosofia e outros temas que nos fazem crescer como seres humanos. Um grande abraço e até a próxima.